Olá, estamos começando mais um programa Personalidade Mais, agradecendo a sua audiência, a sua participação e principalmente a sugestão do tema ou entrevistado que você quer ver em nosso programa. Sugestão esta que você pode encaminhar através do e-mail que aparece aí no seu televisor. Você quer se aprofundar sobre um assunto, um tema, enfim, será sempre um prazer a nossa produção ir atrás e fazer aqui este programa interagindo, ouvindo a sua participação e a sua opinião. Hoje eu tenho o prazer de receber professor, economista, consultor Ramon Barazal. Ramon, muito obrigado pela sua participação, principalmente o seu tempo em dedicar e participar do nosso programa. Muito boa noite, Orlando. Muito boa noite aos amigos de casa. É um prazer estar aqui. Ramon, como eu já apresentei, é economista. Eu acho que nunca se falou tanto de economia e se requisitou tanto economistas como no atual momento. Alguns já dizem, Ramon, que é uma das maiores crises econômicas dos últimos 20 anos, ou do pós-real. É procedente a crise, porque nós tivemos em 2008 aquilo que foi inclusive taxado de marolinha. Uns diziam que ia ser uma grande crise e o Brasil não sentiu com tanta veemência o impacto. O que se fala deste momento e desta crise? Ela é verdadeira, é psicológica e até quando vai? Bom, eu diria que essa crise realmente ela se diferencia da anterior, isto é, de 2008, 2009, exatamente porque, Orlando, nesse momento nós temos a fusão da crise do ponto de vista econômico com a crise do ponto de vista político. E muita gente, às vezes, não leva em consideração o aspecto político que se envolve necessariamente com o aspecto econômico. Não existe você pensar economia sem pensar política e vice-versa. É impossível em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo, em qualquer época. Portanto, dessa vez nós temos isso, quer dizer, a crise econômica que se juntou à crise política e essas duas coisas acontecendo simultaneamente tem cheiro de rastilho de pólvora. Por isso a preocupação do país como um todo no que diz respeito a qual será o nosso futuro imediato ou de médio prazo. Nós já nem estou falando de longo prazo. A razão pela qual o nível de preocupação no país todo cresce. Grave. É grave, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista econômico. Do ponto de vista econômico, evidentemente, que quem mais sente são as pessoas de menor poder aquisitivo. Os mais pobres sentem mais isso, basta ir à feira, ao supermercado e vai perceber a conta de luz, etc. Né? E do ponto de vista político, inicialmente os que mais percebem são aqueles mais informados politicamente. Mas isso também se espalha para a população como um todo na medida em que você tem a irradiação, digamos, das notícias para as pessoas, não é, do país inteiro. É natural que o que todo mundo espera hoje são sugestões para que se possa corrigir. Mas eu não posso deixar de perguntar, daria para ter prevenido e não ter feito com que o Brasil chegasse a este ponto? Quer dizer, hoje a grande dificuldade que se vive é de crédito, o sistema financeiro está muito receoso, hoje estatística, de cada 10 fichas que se manda para aprovar financiamento de um veículo, o banco devolve 8, na média. O próprio BNDES com dificuldades financeiras, ele que seria um banco público para estimular. A construção civil, que é uma mola propulsora da economia, com os piores índices dos últimos 10 anos. O que deveria ter sido feito para que o Brasil não mergulhasse nesta crise econômica? Bom, em primeiro lugar, lembrar que logo após a crise de 2008, que foi uma crise de nível mundial, quer dizer, os países começou com a quebra do banco, nos Estados Unidos, assim por diante. Em primeiro lugar, lembrar que naquele momento, ou logo após aquele momento, era preciso que o governo brasileiro tomasse cuidado a respeito das despesas públicas. Porque é muito fácil a gente falar em despesa pública ou em política fiscal como um todo, quando se está fora daquilo, não é? E naquele momento o que a gente observou foi o seguinte: o governo brasileiro, especialmente o governo federal, estimulou as pessoas a gastarem mais e ele próprio, o governo brasileiro, gastou de forma desordenada, e eu não estou falando simplesmente de planos de natureza social, de cunho social. Não, estou falando do governo brasileiro como um todo, que gastou desbragadamente de tal sorte que você teve esse desequilíbrio nas contas públicas. Se esse gasto tivesse sido feito em infraestrutura, poderia estar numa situação melhor? Não necessariamente, porque é preciso mesmo assim verificar o nível de despesa pública, como é que se financia isso, porque senão você vai ter problemas logo ali na frente. E o maior problema
não é? Do ponto de vista econômico, que advém da despesa pública desbragada, é exatamente a inflação, que ela vai acontecer 2 anos depois, 4 anos depois, ou 5 anos depois, mas vai acontecer. É o reflexo que nós estamos tendo agora. O que está acontecendo com a inflação brasileira? Nós hoje, na melhor das hipóteses, estamos falando em 8%, 8,5% anualizado. Mas está subindo mês a mês. Portanto, o governo brasileiro lá atrás já deveria ter pensado nisso. Por outro lado, cortar as despesas públicas, desperdício em especial. O desperdício em especial. Por outro lado, fazer com que a economia brasileira se sustentasse em padrões muito mais sólidos. Por exemplo, você falou do crédito agora. O que fez o governo brasileiro naquela época e de lá para cá? Né? O governo federal estimulou as pessoas a comprarem mais usando crédito cuja capacidade de pagamento das famílias não era suficiente para cobri-lo. Resultado, isso explode em algum momento. É a conta que nós estamos pagando agora e, lamentavelmente, eu diria que não vamos pagar ainda durante um bom tempo. Então, sem dúvida nenhuma, a crise não é exagerar em responsabilizar exclusivamente o governo federal, o atual governo, seja da Dilma, do Lula, do passado, por conta de não ter feito um ajuste com as contas públicas e hoje a crise é resultado desse não ajuste. Tanto é verdade que o próprio governo federal vem dizendo através de anúncios em televisão, nesses últimos dias, eu não estou falando de coisa tão misteriosa, que é preciso que se faça o ajuste, é preciso, é necessário, etc. Isso vai passar, mas olha, nesse momento nós temos que fazer o ajuste e tal. O que é isso? É o próprio governo reconhecendo que ele acelerou demais o automóvel lá atrás e agora precisa botar o pé no breque. Só que quando bota o pé no breque agora, bota de uma forma um pouco brusca, de sorte que arranjar essa carga de novo é complicado. Eu ia chegar exatamente nisso. Hoje a palavra de ordem de todas as TVs, jornais, é a necessidade de fazer o ajuste fiscal. Mas o ajuste fiscal, que inclusive semana passada a Câmara dos Deputados Federais já aprovaram, hoje é um ajuste que está exclusivamente punindo só o cidadão. O que o governo tem que ser feito? Porque o ajuste fiscal são medidas até impopulares que o PT está colocando em prática, como, por exemplo, a mudança do seguro-desemprego. Agora vem a mudança para as viúvas, essa semana vai ser pautado, quer dizer, tirando benefícios do trabalhador e da própria sociedade. Não seria mais fácil o governo fazer o corte do desperdício? E até agora, me corrija se eu estiver errado, eu ainda não vi o que ele fará para corrigir as suas contas. Pois é. Porque ele está mexendo na conta do trabalhador. Exatamente. Por enquanto está mexendo na conta da população. E o que poderia ser feito do ponto de vista do governo já deveria ter sido feito, repito, há mais de 6 anos atrás. 6 anos atrás. Que é exatamente o governo verificar e realizar suas despesas a partir do princípio de que isso deveria ser um pouco mais equilibrado. É bem verdade que do ponto do orçamento público as despesas são fixadas e as receitas são orçadas, mas nem por isso o governante, quer dizer, o dirigente público, pode fazer o que bem quiser, na hora que quiser e fazer, como se diz, uma farra com o dinheiro público. Isso não pode ser feito. Um exemplo, Orlando, que o governo federal poderia dar agora, ainda que simbólico fosse, era exatamente diminuir o número de ministérios. Ainda que simbólico fosse. Você ter 39 ministérios. Hoje 38, uma vez que um já virou secretaria, mas para um país que visivelmente não depende, não necessita isso tudo, realmente é um exagero. Então o governo federal poderia fazer isso. Mas nós temos um problema, como eu disse no início da nossa conversa, um problema de natureza política, que impede a presidente da República de fazer esses acertos, porque se fizer, ela pode perder a relação que ela tem, que já é tênue dentro do Congresso Nacional, e isso pode se agravar mais ainda, razão pela qual ela está numa encruzilhada, e uma encruzilhada um pouquinho complicada, eu diria. Você é profundo conhecedor do assunto. Você conhece outro país que tenha 39 ministérios? Não, eu não conheço, realmente não conheço. E isso é desnecessário. Realmente, se a gente dissesse, olha, é preciso que isso exista, porque os ministros, em última análise, compõem a equipe que ajuda o presidente a trabalhar, assim como os secretários ajudam o governador ou um prefeito a trabalhar, tá bom, mas nem por isso nós precisamos ter aí tantos ministérios como é o caso do Brasil. É verdade, repito, que isso pode ser até simbólico do ponto de vista da despesa pública, mas é simbólico, mas influi, porque o cidadão aqui fora vai dizer o seguinte, não, o governo está fazendo a sua parte, então eu como cidadão vou e patrioticamente vou fazer alguma coisa. Mas não o inverso é muito fácil de ser feito, né? Não, e quando se fala em cortar ministério, não é cortar o cargo do ministro, é a espinha dorsal inteira. A estrutura de um ministério. Porque o volume de cargos em confiança que foram criados nos últimos anos é uma coisa absurda no governo federal. Exatamente. E é isso que é o corte de despesas necessário. Ainda sobre este momento que vivemos, uns dizem que o segundo semestre será melhor, uns já dizem que será pior.
o que se esperar deste ano, a execução de 2015? Piora, melhora? Qual é o teu sentimento? Eu diria que para quem tem bastante fé, é torcer para que as coisas, até o final deste ano, 15, essas coisas se estabilizem do ponto de vista do ajuste fiscal, né? Despesa, receita. Se isso acontecer, nós poderemos, repito, na melhor das hipóteses, atravessar o ano de 2016, com um pouquinho mais de tranquilidade em relação a essas coisas. Porém, é preciso aguardar um pouco mais para ver o que é que nós teremos daqui até, eu diria, 2 meses em relação ao Congresso Nacional, do ajuste dessas votações todas que estão acontecendo. Não custa a gente lembrar que, nesse momento, o Congresso Nacional é dirigido por 2 PMDBistas que, a despeito de fazerem parte da estrutura governamental no plano federal, estão, eu diria, jogando contra a própria presidência da República. Agora, mesmo que seja resolvida a questão política, vamos trabalhar com esta possibilidade de que o Congresso ajude nas reformas. Ainda assim, você tem um hiato de tempo para efetivamente ter a retomada dos empregos que estão aqui no Grande ABC. Nós somos uma região industrializada, apesar de ter uma grande vocação comercial e de serviço. A indústria do Grande ABC ainda é representativa, polo automobilístico, setor de autopeças, indústria de cosmético, químico, e a gente tem visto semanalmente um alto número de trabalhadores que estão perdendo os postos de trabalho. Se o Congresso ajudar e até o meio do ano as reformas forem aprovadas, o que honestamente nós achamos difícil, considerando que nós já estamos indo, o primeiro semestre está praticamente sendo finalizado. Qual é o hiato que isso sente o efeito positivo contrário? Hoje a gente sente um efeito muito rápido, negativo. Quer dizer, o governo começou em janeiro e imediatamente a confiança despencou e as demissões aumentaram. Qual seria o prazo para a retomada do aquecimento econômico? Entendi. Esse prazo vai variar muito, mas eu diria que ele está entre 1 e 2 anos, considerando a melhor das hipóteses, isso é, de que o Congresso realmente volte a falar a mesma língua do Planalto e vice-versa, sem aquele volume de barganhas tão grande e tão desordenado como vinha acontecendo até recentemente. E isso se agravou, a gente não pode perder de vista, pela mudança repentina, abrupta, em relação àquilo que foi prometido e àquilo que foi feito em matéria de campanha e assumindo o governo. Quer dizer, você teve, antes da campanha, o pano era branco e depois da campanha o pano era preto. E não pode ser assim, quer dizer, é preciso Foi muito rápida. É preciso que aumento de combustível, aumento promessas de energia, que sejam feitas sejam realmente cumpridas ou pelo menos parcialmente cumpridas. O que mais precisaria ser feito, Ramon, para poder aquecer novamente a economia? Por que eu digo isso? O governo fala em crescer PIB de 1%. As agências de risco já garantem PIB menos 1 negativo, que mostra claramente que nós mergulhamos numa recessão. Além do ajuste fiscal, tem algo a mais? Porque a gente tem um câmbio hoje para quem exporta bom, para quem importa muito ruim. Ao mesmo tempo, as commodities tiveram uma queda de preço quase que generalizada. Grãos, minérios. Tem algo que pode ser feito para colaborar além do ajuste fiscal? Pois é preciso que a economia brasileira esteja mais adequada às suas relações internacionais, de tal sorte, de alguma forma, captar mais investimentos, né, para o nosso país. Então, aqui entra uma coisa que às vezes é pouco falada, até mesmo por senadores e deputados federais que são responsáveis, em última análise, pelo andamento do Congresso Nacional, que é exatamente o conjunto de relações internacionais que o Brasil tem, a economia brasileira tem, com o resto do mundo. Por exemplo, o governo brasileiro, a economia brasileira está muito presa a relações bilaterais ou trilaterais no mundo em função do Mercosul. O Mercosul, digamos, a Argentina diz, olha, o Brasil não pode fazer isso porque é regra estabelecida do Mercosul. É um péssimo negócio para o Brasil fazer parte do Mercosul. Os tratados? O Mercosul é uma coisa pequena, uma coisa muito revisto. É uma coisa de pouca importância no plano internacional e assim por diante. Enquanto nós estamos fazendo isso, Orlando, o Chile tem inúmeros acordos bilaterais e trilaterais que lhe favorecem, não é, para o desenvolvimento da sua economia. Então o Chile é um país pequeno, perto do nosso, uma economia pequena perto do nosso, só que sólida, forte e pujante, exatamente por causa disso. Tem uma instabilidade política também. Recentemente a Bachelet demitiu em rádio e televisão todos os ministros dela.
Sim. E ainda assim a economia chilena... Ainda assim a economia chilena, porque a economia chilena evidentemente não se compara com a economia brasileira em matéria de tamanho, país menor, população muito menor. Produtores de cobre, né? O maior produtor mundial de cobre. Produtor de cobre, enfim, é uma economia muito mais fácil de ser tocada, digamos. Mas, como eu estava dizendo, quer dizer, é preciso que o Brasil se abra para o comércio internacional de uma forma realmente competitiva e não ideológica. Aí, novamente, nós temos esse problema. Eu estou entrevistando o economista, professor e consultor Ramon Barazal. Ramon, eu vou te pedir licença, nós vamos para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, você que está nos assistindo irá tomar aqui conhecimento daquilo que você também tem que fazer, não para ajudar o governo, mas para poder superar e passar este período, esta crise econômica que assusta a todos os brasileiros. Continue com a gente aqui no Personalidade Mais. Estamos de volta com o programa Personalidade Mais, que recebe hoje o economista, consultor e professor Ramon Barazal. Primeiro bloco, o professor Ramon nos mostrou aqui o tamanho da crise, ao mesmo tempo que deveria, ou pelo menos o que se espera que o governo tenha que fazer para que possa devolver o aquecimento econômico. Ramon, o que você recomenda para os mortais, o cidadão que está nos assistindo? Porque o pessimismo é muito grande, e isso naturalmente acaba piorando porque tira a vontade do consumo, o desejo das pessoas. Cidadão que está pensando em financiar a casa própria, quer comprar, é momento agora ou não? É momento, mas vai depender muito do orçamento pessoal, do orçamento familiar daquela pessoa. Quer dizer, não se faz nenhum negócio, não se compra nada nesse mundo se não cabe no teu orçamento, se não cabe no teu bolso. Mas as pessoas que têm condição de fazer a compra, por exemplo, da casa própria, é um momento interessante porque você tem boas ofertas no mercado. De qualquer forma, a gente sempre recomenda que se pense muito bem, que se analise muito bem, especialmente o valor das prestações e olhando isso para o futuro. Não imagine só o valor da prestação para os próximos 2 ou 3 meses. Pense daqui a alguns anos quando você vai ter que continuar pagando essas prestações. Portanto, nesse sentido, sim, é momento. Caso contrário, vamos aguardar. Tem possibilidade do imóvel ainda baixar melhor, o preço se ajustar? Diziam até o ano passado que nós estávamos vivendo uma bolha imobiliária, um aquecimento de venda muito alto, isso ajudava a elevar o preço, e agora com esta retração da economia, os preços estão se moldando. Já chegou no limite ou tem chance ainda de fazer um ajuste ainda maior? Eu acho que ainda tem chance desses preços se adequarem mais. Novamente, isso é muito localizado, em determinados bairros isso não vai acontecer, o preço vai continuar um pouco mais salgado, mas há determinados bairros ou regiões daquela cidade onde você vai ter melhores oportunidades. Por exemplo, aqui no ABC, sem dúvida que em São Caetano você vai pagar mais caro o preço de um imóvel, enquanto que em São Bernardo, em determinados bairros, você vai pagar mais barato e às vezes o mesmo imóvel, do mesmo tamanho, com o mesmo conforto e assim por diante. É uma questão de analisar. Se o consumidor fizer questão de morar no bairro X e não no bairro Y, aí ele acaba pagando mais caro. Portanto, o momento é de análise. O momento isso que eu ia falar, existe uma instabilidade. Os preços de hoje podem não ser os mesmos de amanhã, sem dúvida com possibilidade nenhuma. De queda. E a chance de cair, de diminuir esses preços de imóveis é real, realmente existe isso. Estou falando daquilo que é sempre o desejo da sociedade, a casa própria, carro. É hora de trocar o carro usado por um carro novo, é melhor comprar um seminovo do que um zero, porque o carro também, grande parcela da população adquire ele através de crédito, financiado, prestação. Vivemos aqui épocas em que se financiava carro novo até em 80 parcelas. O que é um absurdo. E com juros altíssimos também. O cidadão comprava um carro e pagava 2. Qual a tua recomendação para quem está nos assistindo? Troca, espera... qual o melhor caminho? Bom, uma sugestão é você fazer o seguinte, você dá uma olhada no carro o preço do carro novo e verifica o preço de um carro similar, não igualzinho, mas similar, com 2 ou 3 anos de uso. Repito, similar, não idêntico. E aí você faz uma comparação, bem, esse pode me atender como aquele, e aí você começa a verificar o que acontece com os preços em relação ao teu orçamento. Outro cuidado que se deve tomar nesse sentido é não ser envolvido por essa história de taxa zero. Cuidado com isso, porque às vezes o vendedor te diz, olha, você pode pagar aqui em tantas prestações e a taxa é zero. Faz um teste com ele, pergunta, e se eu pagar à vista, quanto que você me faz? Calcula, multiplica as parcelas. E você vai ver que a taxa não era zero. Você vai descobrir que a roda é redonda, vamos dizer, né? E, portanto, é preciso fazer
esse tipo de análise. E, em último caso, se você tem um carro ainda, nesse momento, com boas condições, está seminovo, etc., aguarde um pouco mais, porque eu diria que não é o momento ainda. Na mesma linha que eu te perguntei do imóvel, até para ser justo, eu vi recentemente uma pesquisa onde, mesmo com impostos, os carros brasileiros são muito caros. São. Tira o imposto do carro argentino, o mesmo carro custa praticamente o dobro no Brasil que custaria na Argentina, deduzindo os impostos. Você vê possibilidade de ter uma redução no preço dos automóveis novos no Brasil? Em função de impostos? Não, em função pelo menos o que foi colocado, que existe uma margem de lucro muito alta aplicada pelas montadoras. Não vejo essa possibilidade. As montadoras, elas estão muito tranquilas no seguinte sentido: a gente não diminui preço porque metade do automóvel, 40% do automóvel vai para o governo. Portanto, enquanto o governo brasileiro não fizer isso, a gente não vai mexer. Não vamos nos esquecer de que a indústria automobilística brasileira ou mundial é um oligopólio fortíssimo. A tradução da palavra quer dizer, são pequenos grupos de empresas que mandam muito em matéria de geração de empregos e, portanto, o poder de pressão que essas empresas têm em relação ao governo também é muito grande. Razão pela qual eu tenho sérias dúvidas que esses preços possam ser melhor negociados com as montadoras. O que eles vão fazer, a montadora, é te oferecer uma condição melhor nesse momento, te dão um IPVA, ou te dão um jogo de tapetes, ou qualquer coisa para agradar. Te dão um agrado maior. Te dão um agrado maior para aquele consumidor. Fora isso, acho muito difícil enquanto a estrutura tributária brasileira não se modificar, que coisa que é história para um outro programa, que é longa história, né? Taxas de juros, impossível imaginar que vão ser diminuídas daqui para o final do ano. Não, pode aumentar. Ao contrário, ela vai aumentar ainda até o final do ano, deve aumentar. Essa é uma pergunta importante. O cidadão normal, toda vez que ele ouve que a taxa da Selic subiu, ele fala, mas isso não é um problema meu. E é um problema dele. Pô, se é. Gostaria que o senhor passasse problema nosso, didaticamente o que isso impacta na vida das pessoas. Pois é um problema nosso e um problema sério, porque quando o Banco Central se reúne e faz uma modificação, aumenta, né, a chamada taxa Selic, ele está usando uma taxa de juros referencial para o mercado como um todo, especialmente para o governo, que o governo paga juros para os seus credores, para quem emprestou dinheiro para ele. E a partir dessa taxa chamada taxa Selic, essa taxa referencial, os bancos como um todo, os bancos comerciais, adaptam suas taxas a esse referencial. Tradução, aumentam também as taxas, só que para o consumidor final aumentam muito mais. É só dar uma olhada quanto você está pagando em taxa de juros em matéria de cartão de crédito e em matéria de cheque especial. O que é um absurdo. Se você falar o que se cobra no Brasil de taxa de juros para cheque especial, para cartão de crédito, etc., se você falar isso para um europeu, para um americano, ele vai achar que você ou é maluco ou está contando piada para ele. É exorbitante, é uma coisa fora da realidade. Não, é impossível você imaginar isso na realidade econômica de qualquer país minimamente organizado. Qual a recomendação que você dá para o pai de família, para a dona de casa que está nos assistindo neste período? Qual é a melhor recomendação? A melhor recomendação é que você discuta as despesas da tua casa com a família inteira. Isso inclui crianças. Olha, nós precisamos economizar nisso. Naquilo que essa família considerar que possa cortar, evidente que alimento e roupa é a última coisa que você vai cortar, mas os outros itens que você puder cortar, reúna a sua família, distribua a responsabilidade, a tua esposa tem que participar, o teu marido tem que participar e as tuas crianças têm que participar dessa discussão, para que todos se sintam úteis em matéria de realizar alguma poupança durante esses próximos meses que vêm pela frente. Poupança significa evitar gastar com coisas desnecessárias. Isso é muito importante. Aplicar recursos agora, o cidadão está com uma reserva, estava pensando em trocar o carro ou a casa. É um bom negócio aplicar esse dinheiro ao invés de fazer um negócio nesse momento? Pode ser sim um bom negócio, sabe? Porque há produtos ofertados por bancos. Não são todos que estão nessas condições para ter, mas fruto de uma reserva... E, aliás, já emendando a pergunta, qual a melhor aplicação? Hoje tem CDB, CDI, poupança, o que é melhor? A aplicação, em primeiro lugar, lembrar que infelizmente, o número de brasileiros que tem essa reserva para fazer aplicação, infelizmente, é um número pequeno, né? Quer dizer, você está falando aí de classe média para classe média alta. E a recomendação é que essas pessoas se dirijam ao banco onde tem a sua conta e conversem com o gerente, porque dependendo do teu nível de renda disponível para fazer essa aplicação, esse gerente pode te indicar melhores soluções. Então, alguma coisa, uma pequena parcela disso em caderneta, porque o rendimento dessa aplicação é insuficiente hoje em dia, em função da inflação, não é? Mas depois você pode fazer outras aplicações
ou em renda fixa, ou em Tesouro Nacional e assim por diante. Mas é preciso que cada um que está nos assistindo nesse momento converse com o seu gerente, porque o seu gerente vai adequar a quantidade de dinheiro que você tem para isso ao melhor produto para que você... Pode confiar, o gerente recomenda o melhor investimento. Geralmente isso acontece em 95%, 99% dos casos. É muito difícil encontrar um gerente de banco que nessa hora acabe te prejudicando. Muito difícil. No oposto, quem está endividado, está com o cartão de crédito estourado, cheque especial estourado, o que fazer? Bom, em primeiro lugar, conversar com seus credores, o banco, por exemplo, para fazer um acerto de contas aí, verificar até onde ele pode obter algum desconto, esticar esse prazo, etc. Segundo lugar, tentar conseguir um empréstimo no banco que seja um empréstimo com taxas menores, empréstimo pessoal, por exemplo, para pagar aquele cartão de crédito onde a taxa é muito maior. Então você tira de um lado, cobre o outro, só que com taxas menores, então isso te dá um fôlego. E terceiro, muita disciplina orçamentária, gastar com muito cuidado para evitar esse tipo de dor de cabeça, porque senão você vai rolar essa dívida e isso vai te levar para um campo de areia movediça muito, muito perigoso. O brasileiro nunca viajou e também nunca gastou tanto fora do país como nos últimos anos. Naturalmente, dólar num patamar bastante equilibrado, trabalhamos aí alguns anos com dólar 2, 2,20, 2,30, hoje o câmbio aí pulou para 3, chegou a 3,30. Primeira pergunta, o dólar vai continuar flutuando, sobe mais, abaixa? Por quê? Alguém que está pensando em fazer uma viagem a um país dolarizado, seja Estados Unidos ou outro lugar, espera um pouco ou tem risco de subir ainda mais? Não, eu não diria tanto, Orlando, no risco de subir ainda mais para as pessoas que possam ou queiram fazer a sua viagem. Primeiro, a política cambial brasileira é de câmbio flutuante, vai subir ou vai descer de acordo com a oferta e procura da moeda americana. Então, e eu espero que isso não mude, seja o governo que for, né? Mas enfim, eu deixo aqui uma sugestão que às vezes as pessoas não pararam para pensar, que é o seguinte: verifique alguns países onde a taxa de câmbio daquele país é mais ruim que a nossa, quer dizer, menos favorável que a nossa. E aí você pode ter um ganho. Eu vou te dar um exemplo de um país vizinho, que é a Argentina. Se você pegar os teus reais, cada real teu aqui vale quase 4 pesos argentinos. Além do mais, o preço dos produtos argentinos no dia a dia é menor do que o nosso. Resultado, você pode fazer uma bonita viagem para a Argentina, que é um país grande, a beça. A Argentina não é só Buenos Aires, você tem muitos lugares para conhecer na Argentina, gastando às vezes menos do que você gastaria para passar uma semana num resort na Bahia, por exemplo. A própria Europa, hoje, a diferença do euro para o dólar diminuiu bastante. Pois né? Você tem euro hoje a 3,30, qualquer coisa assim, enquanto que o dólar está a 3, não é? Arredondando aqui. Portanto, você pode também ter um ganho. Mas depende de você analisar a política cambial do país que você vai. Quer dizer, é só verificar, você tem na internet hoje muito simples qual é a relação da moeda daquele país com o nosso real aqui. E às vezes você pode fazer uma viagem muito gostosa gastando menos e fala, puxa, estava aqui do nosso lado e não tinha visto. Agora, a pergunta que sem dúvida nenhuma vai decepcionar todos. A viagem também pode ser adiada? Pode. Essa... Em alguns Primeiro casos... eu pedi a melhor sugestão, e na possibilidade de adiar, é uma forma de poupar. É uma forma. Em alguns casos pode ser adiado ou deve ser adiado. E há uma outra sugestão, você hoje tem, via internet novamente, você tem inúmeras opções para gastar menos, aliás, bem menos, Orlando, em hospedagem. Coisa que a parte mais cara da viagem de qualquer pessoa é a hospedagem. Às vezes as pessoas acham que é o transporte aéreo. Não é isso, não. Isso é o de menos. O caro é a hospedagem, de onde você vai ficar. E hoje há ofertas, há sites na internet onde você pode alugar casas, apartamentos, um quarto só, etc., por preços muito mais interessantes. Então você acaba gastando menos também. Ou, que eu acho que é muito necessário, viajar dentro do próprio país, né? Claro, e você pode fazer você passeios. Não decepciona a esposa, os filhos, enfim, a família, e pode buscar alternativas muito viáveis aqui dentro do próprio Brasil. Eu falei Brasil. das viagens internacionais porque foi a pergunta que você me fez em relação às viagens internacionais. Mas claro que aqui dentro você também pode encontrar ótimos passeios com preços mais baixos, desde que você pesquise bastante, verifique as ofertas das agências de turismo, etc. Muito cuidado com essa coisa de, eu vou ficar lá num hotel de 19 estrelas, eu quero muito luxo, eu quero um automóvel prateado. Bom, aí você vai gastar mais, claro, porque você está querendo tudo com muito luxo ou conforto, de tal sorte que você... E não precisa, você pode fazer uma viagem muito bonita gastando pouco. E da mesma ordem, cuidado com o pagamento muito esticado dessa viagem, né?
Olhe para o seu orçamento primeiro. Sempre olhando... Olha para o tamanho do teu bolso. E aí você faz a tua compra. Comprar uma viagem, comprar roupa, comprar comida, comprar um automóvel, nessa hora é a mesma coisa. Você tem que olhar o tamanho do teu bolso, se cabe lá dentro. Perfeito. Ramon, quero agradecer mais uma vez a sua presença, a sua disponibilidade de tempo. É muito importante, acima de tudo, as sugestões. Fiz questão de trazê-lo porque a gente ouve muito falar de economia, mas tem muita gente que não tem noção de que a crise é grande, tá certo? É verdade. Porém, é possível de vencê-la, tá certo? Claro, sem dúvida nenhuma. Você iniciou o programa aqui dizendo o que não foi feito e o que se faz necessário ser feito. É natural que nós torcemos para o quanto melhor, melhor. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a obrigação, num período como que estamos vivendo, alertar a sociedade dos melhores caminhos, e é natural, os cuidados que merecem ser tomados para que possamos superar, e o Brasil em especial, nós do Grande ABC, aqui eu tenho dito, né, e sou um grande defensor da ideia, que o Grande ABC é locomotiva da economia do estado de São Paulo, né? Nós temos aqui um celeiro industrial fantástico, uma capacidade de consumo enorme, lutamos aí, estamos sempre no topo aí entre as 3 regiões de maior consumo do país. E naturalmente que a economia é sempre uma preocupação. Então, quero agradecer muito a sua presença e, como todos, torcer para que essa crise vá embora o mais rápido possível. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado a você, é um prazer e um abraço a todos que estão nos assistindo. A você de casa que nos acompanhou, o nosso muito obrigado. Lembrando que na próxima semana nós temos mais um encontro marcado aqui no Personalidade Mais.